Quanto custa abrir uma empresa em Portugal? Segura aí que eu já vou te explicar. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e dê seu like. Um dos vídeos mais assistidos do nosso canal é falando sobre a relação do D2 e a contabilidade em Portugal. E eu percebi que muitas perguntas surgiram através desse vídeo e eu decidi criar alguns tópicos explicando coisas importantíssimas sobre a contabilidade em Portugal. Eu decidi pontuar em alguns tópicos para ficar mais fácil de você entender. Em alguns momentos eu vou fazer algumas comparações com o sistema brasileiro, porque a maior parte das pessoas que assistem o nosso canal são brasileiros, então fica muito mais fácil de explicar no formato brasileiro. Então vamos lá para os itens, eu vou colocar aqui no quadro e a gente vai pontuar um por um. O primeiro item que a gente tem ali marcado é NIF. Você não tem como começar nada em Portugal se você não tiver o NIF. E o que é o NIF? O NIF é o seu CPF em Portugal. Se você não tiver um número de identificação fiscal, que é o NIF, você não pode fazer nada. Lembre-se, antes de ter o NIF, você precisa de um documento internacional. E qual é o documento internacional? Isso mesmo, passaporte. Talvez você nem tenha pensado nisso, né? Mas é o passaporte. Para fazer o NIF, você precisa de passaporte. Vamos lá, deixa eu tirar uma dúvida bem séria sobre NIF, que um monte de gente pergunta, e eu tenho que responder isso agora. Tem um monte de gente que fica na frente do serviço de finanças em Portugal oferecendo responsabilidade para fazer o NIF. Cuidado quando você for fazer isso, porque você vai precisar de uma senha para o seu NIF para fazer as declarações de imposto de renda e alterar seus dados nas finanças. Se você pede para um desconhecido fazer seu NIF, tudo pode se complicar, porque a carta de confirmação vai para o endereço dessa pessoa a quem você contratou para fazer o NIF e que é seu responsável em território português. É só tirando uma dúvida aí, para que você não caia em buraco. Então, o primeiro documento que você tem que fazer é o NIF. Ele é super importante. Todos os sócios da empresa, ou até mesmo as empresas que vão ser sócias dessa empresa em Portugal, que é possível que a sua empresa do Brasil seja a proprietária da empresa em Portugal. Pode, claro que pode. A sua empresa de qualquer lugar do mundo pode ser a proprietária da empresa em Portugal. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Eu vou falar você e seus sócios, ou só você, tem que ter NIF. Inclusive a empresa brasileira teria que ter NIF. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Primeiro ponto então que você tem que ter é o NIF. Eu vou colocar uns numerozinhos no começo, fica mais fácil de você anotar aí no teu caderninho, na hora de fazer a abertura da empresa. Segunda coisa bem importante que você tem que ter, ó. Esse aqui a empresa tem que ter. Em qualquer lugar do mundo que você for criar uma empresa, é obrigado a ter isso. Ó, morada fiscal. O que é a morada fiscal? É o endereço da tua empresa. Você pode contratar uma empresa, existem várias empresas que oferecem morada fiscal virtual para a sua empresa se instalar. E assim, ó, diferente do Brasil, uma empresa instalada num endereço qualquer em Portugal pode abrir unidades de operação em qualquer local do espaço territorial de Portugal. O que isso quer dizer? No Brasil, quando você vai abrir uma empresa e você vai criar uma unidade dela, por exemplo, vai criar a matriz em Porto Alegre. Se você quiser ter uma outra unidade dela no Espírito Santo, em Vitória, você vai ter que criar uma filial em Vitória. Em Portugal, você não precisa fazer isso. Ontem mesmo eu tirei uma dúvida de uma cliente com relação a isso. Você não precisa abrir uma filial. A única coisa que precisa é se você tiver funcionários nessa unidade que você vai abrir, nessa unidade operativa, vai ter que pedir para o seu contador declarar os funcionários que trabalham lá. Só isso. Simples assim. Tanto que você pega os cupons fiscais em Portugal, às vezes de uma grande rede de supermercados, tem um endereço que não tem nada a ver com o endereço onde está o supermercado que você comprou, porque é o endereço da matriz. Não precisa colocar o endereço das unidades nos cupons. Esse é um assunto que dá para discorrer sobre ele muito, mas a gente vai encerrar por esse aqui. Então, NIF e morada fiscal. Vamos para o terceiro item. Esse terceiro item é muito importante em qualquer lugar do mundo. Objeto social. O que é isso? É o que a sua empresa vai fazer. É que tipo de negócio a sua empresa vai fazer. Mas nos países europeus isso é muito importante. No Brasil também é. A contabilidade no Brasil exige que você tenha bem definidos os quinais da sua empresa. Em Portugal eles são chamados de CAIs. Os CAIs têm que ser escolhidos com quem? Com o advogado, com o solicitador ou lá no IRN, na conservatória, quando você vai abrir a empresa? Negativo. Aqui entra o papel de uma pessoa que vai acompanhar você pelo resto da sua vida na sua empresa. A gente chama no Brasil ele de contador. Contador. Esse cara tem que ser o seu melhor amigo.
mais do que o seu advogado, o seu contador tem que ser o seu melhor amigo. Porque na hora que você for emitir uma fatura, você vai tirar dúvida com ele. Na hora de ver quais são os objetos sociais da sua empresa, é ele quem vai escrever junto contigo. Então seja bem sincero com o seu contador e fale: eu vou fazer serviço A, B, C, D, F, G. Pode colocar tudo que você quiser. Ele vai te explicar o que pode e o que não pode colocar na sua empresa. É ele quem vai te ajudar. Então, nessa hora, nesse terceiro item aqui, é muito bom que você já tenha um contador definido para a sua empresa. Como que você vai abrir uma empresa sem contador? É obrigatório o contador para uma contabilidade organizada numa empresa em Portugal. Então vamos lá, terceiro item é definir o objeto social, definir exatamente o que a tua empresa vai fazer em Portugal. Vamos lá, próximo item, e é assim, ó, se o advogado sugeriu quais são o advogado, o solicitador, ou você está com vontade de ir sozinho lá na conservatória e fazer a abertura da tua empresa. Cuidado, porque se você escolher os objetos errados aqui, você vai ter problema. Então, faça amizade com o seu contador. Escolha um bom contador para fazer isso e que te explique numa linguagem que você entenda o que você vai colocar de funcionamento da sua empresa. Vamos lá para o vídeo não ficar muito comprido. Quarto item, não menos importante. Você vai ter aí que ter um advogado, um solicitador. Já vou explicar o que é o solicitador para você. Solicitador. Ou até mesmo o IRN. Eu vou explicar o que é cada um dessas funções. O advogado é quem pode registrar o teu pacto social no IRN. O solicitador é uma pessoa que tem uma função parecida com a do advogado, mas ele não vai a tribunais. Ele trabalha com funções documentais e administrativas em Portugal. O solicitador também pode fazer esse serviço. E ele pode fazer tanto o advogado como o solicitador de dentro do escritório dele, essa função de registrar e abrir a sua empresa em Portugal. Então, o solicitador tem uma função parecida com a do advogado. Ele também pode registrar a sua empresa no IRN. Agora vamos lá, você deve estar se perguntando o que é o IRN. Se você já sabe, tá tudo bem. Mas se você não sabe, deixa eu te explicar. O IRN seria como a junta comercial, só que em Portugal faz tudo. Na hora que você faz o registro no IRN, a tua empresa já sai com o número da Segurança Social e número das finanças. Seria o CNPJ e mais o número do INSS. Tua empresa pode ser registrada por esses dois profissionais. Existe um terceiro caso. Você, se tiver cartão do cidadão, aí é para os cidadãos portugueses ou para aqueles que têm igualdade de deveres e direitos em Portugal, que têm o cartão do cidadão e que têm o PIN, podem fazer o registro da empresa em nome individual, uma própria empresa unipessoal, dentro do portal do IRN, do Empresa Online. Pode criar a empresa por conta própria. Mas, uma dica minha, tome cuidado. Fale com o seu contador primeiro, para ele te ajudar a escolher o objeto social, para você não cair em buraco, se você for abrir sozinho a sua empresa com o cartão do cidadão. Beleza, temos aqui os itens mais importantes. Você tem o teu NIF, com o teu NIF você definiu um endereço para a sua empresa, que pode ser o seu endereço em Portugal. Claro que pode. Não há restrições para abertura de empresa em Portugal, não há restrição geográfica. Você pode abrir a empresa onde você quiser. Só existe o detalhe dos alvarás, como é no Brasil. Só que em Portugal você pode abrir a inscrição de uma empresa, de uma indústria, por exemplo, num apartamento. É lógico que a operação da indústria não vai poder ser num apartamento. Você não vai conseguir autorizações, alvarás para isso. Mas registrar a empresa você pode. Porque lembra que você não tem que abrir uma filial nova para cada unidade de negócio que você vai fazer? Então, lembra disso. NIF, morada fiscal, objeto social que você já providenciou com o contador, aí você acha um advogado, um solicitador, ou vai diretamente no IRN para fazer a abertura da empresa. É o que eles chamam de empresa na hora. Você vai até o IRN e faz a abertura da empresa. Vai você, os seus sócios, com todos os documentos, faz o registro. É mais trabalhoso? É mais chato? Mas dá para fazer também. E a opção também de você poder fazer através da internet, no seu computador, no conforto da sua casa, com o cartão do cidadão. Isso não é para todos, mas quem tem o cartão do cidadão pode fazer se for uma unipessoal. Vamos lá para o próximo ponto, que é o banco. Essa parte é um calcanhar de Aquiles e muitos empresários acabam se perdendo nessa parte do item 5, que é o banco. A sua empresa tem que ter conta bancária em Portugal para que você operacionalize a sua empresa. Você vai ter que declarar nas finanças, que seria igual à Receita Federal no Brasil, o número da conta bancária da sua empresa em Portugal. Essa conta é a primeira conta que vai ser penhorada se você ficar devendo em Portugal. Se a sua empresa, no caso, ficar devendo em Portugal. Então, o banco tem que estar lá por dois motivos. Porque
o pessoal das finanças e da segurança social quer te cobrar caso você não pague, quer te pagar caso você tenha sobrando, porque acontece isso também no caso do IVA. Em outro vídeo que eu vou falar sobre os impostos e o custo de operação de uma empresa, eu vou falar que às vezes o governo te devolve dinheiro. Te devolve dinheiro depositado na sua conta empresarial. Para isso você tem que ter uma conta empresarial em Portugal. Segunda coisa importante dessa conta, ela vai ser para depositar o capital social da sua empresa em Portugal. Espera aí, mas eu tenho que depositar o capital social? Vamos voltar de novo lá na figura do contador, no item número 3 que eu falei para você. O seu contador vai orientar você da seguinte forma: ao final do exercício fiscal da sua empresa, você deve ter o capital social depositado na sua empresa. Para isso, você precisa ter uma conta bancária em Portugal para depositar o capital social. Por isso eu digo, procure o contador na fase 3. Olha como o contador é importante para uma empresa, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Porque o contador vai te orientar com relação ao capital social. Às vezes você está com vontade de colocar 30 mil euros no capital social da sua empresa e é desnecessário. É o contador quem vai te orientar o capital social que você deve colocar na sua empresa, baseado no seu negócio. Vamos lá para o último item que eu acho importante para essa lista da abertura de empresa. Eu vou colocar aqui resumido, mas eu vou explicar o que é. Finanças e segurança social. A tua empresa está aberta. Está aberta. Você já tem NIF, morada fiscal, objeto social, já contratou um advogado, um solicitador, ou vai no IRN fazer a abertura da empresa. Você já abriu a conta bancária da sua empresa, já depositou o capital social, já informou nas finanças o número da conta da sua empresa. Agora, a sua empresa já tem número de finanças, que é o NIPC, número de identificação da pessoa coletiva, e você já tem número na segurança social, que é o número do teu NIPC com código verificador antes e um código verificador depois. Isso já saiu no teu pacto social, que é o mesmo que o contrato social no Brasil, quando você fez o registro no IRN, através de um advogado, solicitador ou pessoalmente. Agora, o que fazer para a sua empresa começar a faturar? Tem que fazer o registro dela nas finanças, que seria igual à Receita Federal no Brasil. O que acontece se você não fizer dentro do prazo? Aí a gente volta de novo ao cara, ou contador, é o cara da empresa. Se você não fizer o registro da sua empresa dentro do prazo, dando início da atividade dela nas finanças, que é igual à Receita Federal, dentro do prazo, você recebe a primeira coima de presente do governo português para você. Para você não, para a sua empresa, porque ainda eles não vão te executar. Eles vão executar a sua empresa. Excedendo o prazo da coima. Coima é como se fosse uma notificação com valor em Portugal. Você vai receber a multa, que daí pula de 75 euros para 300 e tantos euros. E se você não pagar no prazo esses 300 e tantos euros, que é irrevogável, você vai a 700, 800, 1.000, 3.000 e vai aumentando cada vez mais. Faça direitinho as coisas da sua empresa. Para você poder começar a emitir nota fiscal na sua empresa em Portugal, você tem que ter o início da atividade nas finanças. E daí está tudo certo com as finanças. Depois tem que fazer o início da atividade na segurança social, comunicando quem são os sócios, se eles têm remuneração. Isso tudo é super importante. Mas quem faz isso, de novo, contador. Você vai ter que ter uma boa relação com o seu contabilista, com o seu contador. Senão, o seu fracasso em Portugal é garantido. Eu odeio vídeo compridão. Esse está enorme. Vou gravar um outro vídeo depois falando sobre os custos de manutenção de uma empresa em Portugal. Isso aqui é para abrir uma empresa. Quanto custa para abrir uma empresa? Depende. Depende de quê? Depende de quanto de capital social você vai escolher para sua empresa junto com o seu contador, quanto que você vai gastar de honorários com advogado ou solicitador. Se você for pessoalmente pegar todos esses elementos e abrir você mesmo a sua empresa no IRN, você vai pagar inicialmente 360 euros. Mas não esqueça, você vai ter que fazer o registro do beneficiário efetivo. Isso o advogado e o solicitador fazem para você. No IRN eles não vão fazer. Então tome cuidado com tudo que você vai fazer, seja orientado por bons profissionais, siga o que eu estou falando para você. Então é assim, de taxa básica para abrir uma empresa, se você for abrir no balcão do IRN, é 360 euros. Mais morada fiscal que você pode indicar da tua casa ou contratar uma morada fiscal. E é isso. Acabou. Por hoje é só. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se ficarem dúvidas, não esquece, essa seção aqui embaixo de comentários é para você tirar as suas dúvidas. Então você entra aqui, é fácil, vou explicar como funciona o YouTube. Você entra aqui e escreve, tenho dúvida com relação àquilo que você falou nesse vídeo. E eu vou responder para você. Fácil assim, talvez eu até escreva um outro vídeo explicando novamente algo que não tenha ficado bem explicado aqui. Valeu?
e a gente se vê no próximo vídeo.